E aí pessoal, meu nome é Ezequiel Donhauser e hoje estou aqui para mais uma videoaula. Hoje eu vou estar falando sobre interrupção externa e interrupção do timer. Então, vamos estar fazendo uma videoaula sobre interrupção externa e timer, beleza? Então vamos lá. Vamos usar um PIC, o 16F877A. Vamos usar a IDE MPLAB-X e o compilador XC8. XC8, vamos pasta na área de trabalho, criar o nome para um projeto e criar o projeto. Então criamos um projetinho aqui no Proteus, onde que a gente vai usar então a nossa interrupção externa, o nosso pino RB0. Então vamos configurá-lo na borda de descida. Quando a gente pressionar esse botão, vai acontecer a interrupção. E vamos fazer então, usar esse LED para ficar piscando e esse aqui então para quando a gente pressionar o botão, inverter o status desse LED, certo? Na pasta do projeto, quando você salvar o projeto do Proteus, sempre salve dentro da pasta do projeto .x, que é para o microcontrolador aqui no Proteus conseguir ver o código fonte para você poder debugar. Então vamos aqui criar um arquivo novo, um arquivo main, o main.c. Ele já traz para nós aqui algumas inclusões, stdio, stdlib. Vamos criar essa função void sem retorno e sem parâmetros. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente faz é configurar os fuzzy bits. Então a gente vai em PIC Memory Views, Configuration Bits. Aí ele vai carregar os fuzzy bits desse microcontrolador, certo? Para você que não conseguiu achar essa telinha aqui para ver a memória, flash e compilador e as informações do microcontrolador, você clica em Windows, Dashboard, certo? Então, vamos usar o Crystal HS, vamos desabilitar o Watchdog, vamos desabilitar programação em baixa voltagem aqui e vamos gerar o código dos nossos fuzzy bits. Aí você copia esse código e vamos colar aqui no topo do nosso programa e vamos compilar para ver se compila direito. Certo, compilou. Então, agora o nosso primeiro passo então é botar para piscar o LED. Então, como a gente vai usar um delay aqui, vamos criar a nossa definição para o nosso cristal. Que é de 20 MHz, então 20.000.000. 20 MHz são 20 milhões de Hertz, certo? Então, vamos ter o nosso while verdadeiro aqui. Vamos configurar o nosso pino de saída aqui. Nós estamos usando o pino C0 e o pino C1. Então, tris C bits ponto tris C0 igual a 0, configurá-lo como saída. Tris C
bits.tricc1 igual a 0, esses nossos dois pinos como saída, e vamos desligar estes pinos. Port C bits ponto RC0 igual a 0 e port C bits ponto RC1 igual a 0. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer piscar o nosso pino C0. Então, port C bits ponto RC0 igual a... Isso daqui é a inversão do bit. Então, se o bit estiver em 1, ele coloca em 0. Se tiver em 0, coloca em 1 e assim ele vai ficar, como vai estar dentro desse while, ele vai ficar invertendo esse bit, que é o nosso pino C0. E essa inversão a gente vai fazer num tempo, que nós vamos definir aqui, delay ms a cada 500 milissegundos. E quando tem está dizendo que não foi identificado esse nome delay ms, você tem que incluir um arquivo chamado pic18.h, aquela informação de perigo ali, aí você inclui esse arquivo pic18.h, certo? Então vamos compilar. Aí vai dar um monte de problemas aqui. Por quê? Porque esse microcontrolador, nós estamos compilando ele no x8 e essas configurações desse arquivo pic18.h é para microcontroladores 18F para o compilador C18. Então, a única coisa que a gente vai copiar aqui, que é algumas definições para esse delay, que é essa definição aqui. Se acaso você usar delay microsegundo, você copia também essa outra definição aí. Mas isso aqui é só para facilitar aqui o nosso... Então, a única linha que a gente vai copiar e a gente vai colar ela aqui, que é o cálculo, então, do nosso cristal, dividido por 4, para a gente poder usar e ficar certinho os nossos 500 milissegundos. Então, agora vamos compilar e vamos testar. Vamos importar aqui o arquivo .coff a 20 MHz, né? Nosso cristal. E o nosso LED, então, vai ficar piscando a cada 500 milissegundos aqui. Então, agora vamos configurar a nossa interrupção externa. Eu já baixei aqui o datasheet do nosso microcontrolador. O nosso primeiro registrador que nós encontramos aqui é o nosso registrador status, que a gente não vai alterar nada nele. Próximo registrador aqui é o nosso option red. Esse nós vamos usar um bit só desse registrador, que é o nosso int add. O que esse bit faz? Então, esse daqui define a borda de subida e de descida da nossa interrupção externa. Como a gente configurou aqui, quando a gente pressionar o botão alterar, então é na borda de descida. Então a gente precisa, como esse bit, observem aqui, ó, cada bit desses aqui em cima tem o que cada bit faz e como ele vem configurado quando você inicia o microcontrolador. Então, cada letra dessa aqui define R quer dizer read e W quer dizer write. Então, esse bit RBPU aqui, que é o bit 7, ele pode ser escrito e lido, e quando ele inicia em 1. Esse bit já inicia em 1. O nosso bit que nós queremos usar, que é o nosso int add aqui, ele também inicia em 1.
O que é 1? 1 é borda de subida. E nós queremos que aconteça interrupção na borda de descida. Então, nós temos que colocar esse bit igual a 0. Então, você sempre vai digitar o nome do registrador e o nosso operador ponto para você configurar cada bit independente. São dois modos para configurar um registrador. Um é configurando todos os bits ao mesmo tempo, que seria, se a gente fosse configurar esse registrador, Option Red, todos os bits ao mesmo tempo, a gente faria Option Red igual a 0xFF, por exemplo, certo? Então, desse jeito funciona também, mas como a gente quer configurar só um bit desse registrador, então a gente usa igual esses outros registradores que a gente configurou aqui do nosso pino, RC0 e RC1. Então, Option Red, bit, ponto, o nosso bit aqui, int add. Nós queremos colocá-lo igual a 0, beleza? Então, configuramos a borda de descida aqui da nossa interrupção externa. Agora nós precisamos, então, habilitar a nossa interrupção externa. Então, a gente desce aqui nesse registrador intcom, que ele é responsável pelos registradores de interrupção, pelo registrador de interrupções. Temos o nosso registrador global, que precisa ser habilitado, e o nosso int-e, que é a nossa interrupção externa. Então, nós precisamos habilitar esses dois bits. Então, vamos habilitar a nossa interrupção externa primeiro, que é intcom bits.int-e igual a 1. Observe que para enable interrupt é igual a 1 e os nossos registradores vêm igual a 0, né? Esses nossos bits desse registrador vêm igual a 0. Então, nós temos que colocar igual a 1 para habilitar, certo? Então, habilitamos o nosso registrador, nosso bit de interrupção externa. E agora nós vamos habilitar a interrupção global, igual a 1. Certo? Então, agora a nossa interrupção já está habilitada. Mas não vai acontecer nada, por quê? Porque quando acontecer a interrupção, o que acontece? Quando o microcontrolador está configurado para uma interrupção e essa interrupção acontece, quando acontecer uma interrupção, o nosso programa é interrompido, guarda as informações do código que ele está executando no momento e o programa é jogado para esse endereço na nossa stack aqui, na nossa memória de programa. Então, ele é jogado para o vetor de interrupção, que está no endereço 0004H, o valor hexadecimal aqui. Então, é para cá que ele é jogado. E como a gente sabe esse endereço para a gente poder executar alguma coisa quando acontecer uma interrupção? Então, no compilador aqui tem um nome específico para a definição disso, que é void interrupt. Esse nome interrupt é a palavra-chave para o vetor de interrupção. Então, vamos definir aqui uma função interrupt. O nome tanto faz, entendeu? Mas aqui para ficar mais entendível, digamos assim. Então, toda vez que acontecer uma interrupção, o nosso programa vai parar de executar, vai ser guardado e vai vir para cá. Depois que ele executar essa função, aí ele vai continuar o código de onde ele parou, certo? Então, digamos que esta função aqui seja esse nosso vetor de interrupção aqui. É exatamente esse local, esse endereço aqui, certo? Então, tudo que tiver dentro dessa função
vai ser executado quando acontecer alguma interrupção. Mas nós precisamos tratar e ver que interrupção que aconteceu, entendeu? Então, quando acontecer alguma interrupção, a gente tem que saber qual foi a interrupção que aconteceu. E como que a gente sabe isso? A gente sabe isso pela flag de interrupção. Então, o nosso int e, que é a nossa interrupção externa, ele tem também um int f, que significa flag dessa interrupção externa. Então, quando acontecer uma interrupção, esse bit aqui, esse bit 1 desse registrador intcom, vai ser jogado para 1. Então, essa é a forma de a gente saber se aconteceu uma interrupção, certo? Então, por hora, como a gente só tem essa interrupção habilitada, a gente não vai precisar testar esse bit. Vamos simplesmente pegar e inverter o nosso pino RC1, certo? Então, a gente inverte isso e a gente tem que fazer o quê? Limpar essa flag, certo? Para que não entre de novo nessa interrupção. Então, intcom bits.intf, que é a nossa flag de interrupção, a gente bota ela igual a 0, a gente limpa a flag de interrupção, certo? Então, vamos compilar isso daqui. E vamos rodar. O nosso LED está piscando quando a gente pressionar esse botão e inverteu o nosso bit. Quando a gente pressionar de novo, então, esse nosso bit é independente, né? Que está sendo executado pela nossa interrupção externa, certo? Como a gente só tem uma interrupção configurada, que é a nossa interrupção externa, a gente usa desse jeito. Mas quando a gente tiver mais interrupção, que a gente vai ver na próxima videoaula, que vai ser a continuação, onde a gente vai estar configurando o timer 0, então a gente vai aprender melhor sobre usar aqui esse vetor de interrupção, certo? Então, até a próxima videoaula.